Olá, seja bem-vindo a mais um programa de 2024. Eu acho que esta semana ainda podemos dizer que estamos a começar o ano, não é verdade? Então, hoje, o que é que será que nós vamos falar? Vamos conhecer a Lídia Farinha, que nos vem mostrar um livro recente, que é Benny Tem um Sonho. E eu acho que é um livro tão interessante para agora que estamos a começar 2024, não é? Já pensou qual é que é o seu sonho? Qual é que são o seu propósito para este ano? Os alvos, os objetivos? Vai ser aqui uma boa conversa. A Lídia, além de ser escritora, não é? Tem também aqui um percurso na área da fisioterapia, osteopatia, e vamos conhecer o seu trajeto e também saber o que é que ele levou a escrever este livro, que é infantil, mas também eu acredito que é para todos. Já sabe, para conhecer melhor os projetos das nossas convidadas e as próprias convidadas em si, pode passar nas nossas redes sociais, tem o programa Conversa de Mulheres no Facebook e Conversa.mulheres no Instagram. Lá pode dar o seu like, o seu comment, a sua partilha, conhecer as nossas convidadas, saber a nossa programação semanal. Contamos consigo também para fazer chegar mais longe aqui o nosso canal. No YouTube da Curiacos TV temos uma playlist Conversa de Mulheres, programas completos, onde pode assistir a tudo. Olha, às receitas, às músicas, ao exercício físico, às lágrimas que às vezes correm, também é verdade, aos disparates que às vezes fazemos. Está tudo lá no nosso YouTube. Portanto, ao partilhar, ao fazer um comment, ao fazer um gosto, está a levar mais longe não só o nosso projeto, mas também aqui o projeto das nossas convidadas. E como eu dizia aqui à nossa convidada em off, mais do que apresentar projetos, eu gosto de acreditar que nós aqui apresentamos pessoas que têm projetos ou que fazem alguma diferença por este mundo afora e, por isso, de pessoas para pessoas, faça o seu like, o seu comment e a sua partilha. E pronto, já chega de eu conversar, não é? Eu quando estou sozinha, não está cá a Cláudia e fica assim, já estou a ouvir há muito tempo a minha voz. Vamos então passar um separador para apresentarmos a nossa queridíssima convidada. Até já! E então, como eu já disse, vamos dar as boas-vindas aqui à Lídia Farinha, fisioterapeuta, osteopata e profissional de terapia manual. Está há 15 anos ligada à área da saúde, apaixonada pela vida e pela escrita. Hoje está connosco para nos falar sobre o seu livro Benny Tem um Sonho. Seja muito bem-vinda, Lídia. Obrigada pelo convite, pela presença aqui no programa. Para mim é uma honra poder partilhar um bocadinho sobre o meu percurso aqui com todos. Então, nós gostávamos, como lhe disse em off, não é? Gosto de conhecer as pessoas, gostamos de conhecer pessoas. A Lídia é de onde? Como é que é o seu percurso? Então, eu nasci no Porto, mas já há muitos anos que vivo... Não tem sotaque nenhum, pelo menos eu não Pois não. consigo notar. Há muitos anos que vivo em Sintra, e foi de Sintra que eu vim até aqui, para podermos ter esta conversa. E, como disse muito bem, já sou fisioterapeuta há um bocadinho mais de 15 anos, sou osteopata e professora de terapia manual, mas sempre gostei muito de ler e de escrever. Qual é que foi a paixão que foi primeiro? Aqui a escrita, a leitura, esta parte da fisioterapia, não sei se é uma coisa que vem desde pequena, não sei como é que surge também. Não, primeiro vem a escrita e a leitura, que desde a infância, que os meus pais sempre me estimularam bastante a ler, e isso motivou em mim um desejo enorme de sempre gostar de escrever, e tudo o que eram concursos das disciplinas de português, eu gostava de participar da escola, quando há esses. Engraçado. Pronto, isso foi primeiro. A fisioterapia... Não era como eu, que quando tínhamos aquelas linhas todas para escrever, ficava a pensar, oh meu Deus, tenho que fazer uma letra grande para preencher. Para preencher, porque eu não sei mais o que é que eu vou dizer. Não, sempre gostei de escrever e, portanto, nos exercícios de expressão escrita tinha alguma facilidade e até gosto em... Mas porquê? Porque imaginava muitas coisas, porque escrevia muito bem... Porque sempre gostei muito de histórias e tive muitos livros, não tive muitos brinquedos, mas os meus pais investiram bastante nessa questão de termos livros e por isso gostava de imaginar
como é que era estar na pele de algumas personagens, pois naturalmente isto era mais fácil passar para o papel. Pronto, a fisioterapia surge na minha adolescência. Eu tive um acidente e precisei de ser utente de fisioterapia e fui muito bem tratada e fiz uma recuperação incrível que Foi aí achei... que conheceu a fisioterapia, não é? Sim, a fisioterapia e algumas das suas potencialidades, e achei que a forma de eu poder agradecer à vida o bem que me foi devolvido era seguir esse ramo de estudos. A sério? Sim. E nessa altura tinha alguma outra profissão que se imaginasse a ser ou não havia nada ainda definido? Não havia nada ainda definido. Antes disto, quando me perguntavam isto na infância, queres ser, não é? o que é que queres ser? E naquela frase que queremos... Aquela frase, porque não é só uma profissão, a primeira palavra era escritora. Escritora, depois professora, depois alcancei isso. Nunca disse fisioterapeuta, porque eventualmente também naquela altura nem tinha consciência o que é que esta profissão... Sim. É uma pergunta que eu às vezes faço às nossas convidadas, que é, claramente em pequenina não pensou que quer ser fisioterapeuta, a menos que conheça alguma, porque às vezes há miúdos que já conviveram e sabem, a minha tia... fisioterapeutas, Sim. Eu sei o que é e queria ser isso. Não é uma coisa que as pessoas se lembrem logo, não é? É mais os médicos, os professores, o advogado, ou polícia, os rapazes mais aí para a polícia, para os bombeiros, não é? Isso. Essas coisas assim. E então, quando decide aqui, ou pensa, eu se calhar quero ser fisioterapeuta, começa a encaminhar os seus estudos e tudo para aí, porque fisioterapia eu acho que não vem na área das letras, que deduzo seria mais a área onde estava, não? Não, eu também sempre gostei muito de ciências, a fisioterapia é das ciências. Exato. No entanto, a escrita é transversal a nós, não é? Um bom leitor geralmente também tem alguma facilidade em expressar-se de forma oral e escrita. Acabei porque em Portugal contam-se pelos dedos, entre aspas, aqueles que conseguem viver apenas da escrita. Acabei por seguir a minha área de estudos, sou fisioterapeuta, ainda exerço, e sempre exerci desde que terminei a formação. E a escrita materializada, sob a forma pela qual venho aqui ao programa hoje, surgiu num momento mais recente. Pronto, então foi tendo aqui o seu percurso profissional, foi sempre na área da fisioterapia. Porque tem aqui um outro livro editado, Informação Complementar para Tratamentos de Sucesso. É anterior a este? Ou... É. Então, eu sou fisioterapeuta, depois fui estudar osteopatia, entretanto tornei-me professora de terapia manual. E o que é isso, terapia manual? É a terapia feita através das mãos. Sim. E um bocado como apoio a algumas das aulas que eu dou a adultos, senti necessidade de deixar a minha palavra escrita, porque aquilo que às vezes para nós pode ser óbvio, se calhar é óbvio porque temos alguma facilidade em certas coisas, não quer dizer que seja assim para todos, e então podemos deixar isso registado. Sim. Pronto, não nesse sentido, o primeiro livro é quase como... Segue aqui duas vertentes. Um primeiro, material de apoio às minhas aulas ou para quem é profissional da área. Formação, não é? Sim. Lá está, já conseguiu ser professora. Exato. E agora tem o seu tempo. E agora tinha que escrever qualquer coisa. Portanto, começa por escrever, no fundo, a sua primeira escrita é uma escrita mais técnica. Mas aqui na sua área. Mas não deixa de ser escrita, não é? Exatamente. Pronto, Sim. Não é escrever um livro, um romance, mas é... Mas é um livro técnico. É um livro, sim. Que não é só para profissionais da área de terapia manual, fisioterapeutas, osteopatas ou outras pessoas que de alguma forma pratiquem terapia manual, mas também para o utente em geral, quando estar um bocadinho mais informado para quando recorre a esse tipo de serviços. E às vezes até para saber o que é que existe, não é? O que é que existe, o que é que esperar da qualidade desses serviços, etc. Portanto, temos aqui esse livro que se chama Informação Complementar para Tratamentos de Sucesso. Muito bem. Bom, na sequência, o livro saiu em abril de 2022. Ok. E também é novinho. Isto é mais recente. E na sequência desse livro, depois houve algumas entrevistas também. Uma delas sai dia 3 de janeiro de 2023. Um ano. Sim, está agora a fazer um ano, exatamente. Exatamente. Um ano. Nesse mesmo dia foi-me oferecido um calendário com ilustrações infantis. E o meu sonho mais antigo, aquele que eu me recordo,
passava por ser escritora. Não era só ser escritora. Eu costumava dizer que um dia eu ia escrever uma história que ia ser a história preferida das crianças. Não sei se já cheguei a esse patamar, mas passava por deixar a minha palavra escrita. Aliás, Não seria de todo o tem uma frase aqui: um autor pode mesmo fazer a diferença através da sua palavra escrita. É Pois isto pode. que pretende ser, Sim, fazer. sim, sim. Deixar a sua diferença, a sua marca. Deixar um legado e Sim. não deixa de ser um filho, noutro formato, e que eu desejo que a sua esperança média de vida seja até superior à de um ser humano. Exatamente. Que possa ser um livro intemporal. Pode ser, sim. Sim. Bom, na altura não estava previsto nada disto, de um livro deste género, porque esse sonho existia, assim como tantos outros, mas de alguma forma a minha vida foi seguindo outro rumo e muitas vezes eu até me esquecia disto. Mas quando eu recebi o calendário ilustrado, rapidamente recuei aos tempos em que eu costumava dizer essas coisas. Bom, Que idade é que tinha quando dizia essas eu comecei a dizer isto aos 2 anos. Aos 2 Ou anos? seja, há 35 anos, às vezes há coisas que nós não temos paciência e achamos porque se passa talvez 2 ou 3 dias já não se vai concretizar. E eu comecei a dizer estas coisas, que eu vou escrever uma história que vai ser a história preferida das crianças. É claro que me mandavam calar, porque às vezes é preciso alguma ousadia para dizer este tipo de coisas, mas... Com 2 anos é que eu acho que é muito à frente. E dizia com o vocabulário e com a consciência que eu tinha à época, até ir para a primeira classe, dizia estas coisas. Pois, há coisas que começam a ser... que ainda tenho que começar a aprender a juntar as letras. Exatamente. Não, e não só, eu não fui alfabetizada em português, depois comecei a perceber que isto era tudo um bocado complicado. Então, eu sou filha de português, eu sou portuguesa, nasci em Portugal, mas os meus pais, por motivos profissionais, emigraram. Então eu vivi no Canadá, em Inglaterra e depois na Namíbia. A minha primeira língua oral é inglês. Olha ali, tem ali uma compatriota. É? Da Namíbia, sim. Ok, é. Está a ver? Qual a probabilidade de, no mesmo espaço, estarem 2 namibianos, certo? Não estou a dizer nenhum disparate. Não, mas eu sou portuguesa. Pois sim, é portuguesa, mas vá. É só para ela ficar contente, ela é sempre a única. Bom, Então sempre em inglês. Não, em inglês a falar foi a minha primeira língua, mas a alfabetização foi em africância. Meu Deus! E de manhã na escola oficial e depois à tarde, de forma a que não perdesse as origens, a minha mãe dava-me 3 horas de escola em português. Então, brincar a partir de 6 anos é mentira. Pronto, enfim, e eu achava, e sou muito solidária com todos, pequenos e graúdos, que tentam aprender português e percebo as dificuldades do que é as várias exceções que existem na nossa gramática. Pois. Bom, o sonho de escrever um livro para todos, incluindo os mais novos, acabou por ficar guardado na gaveta. Era já tão difícil estudar isto nestas línguas todas? Sim, mas voltei para Portugal com 8 anos e, devido aos meus pais e ao esforço que eles tiveram para que não perdesse as origens, sempre fui muito boa aluna portuguesa e tudo o que era disciplinas de expressão escrita. Bom, também no início do ano, 2023, é-me proposto fazer uma palestra para crianças vítimas de maus tratos. E eu pensei assim, bom, problemas todos temos, mas eu não passei por isso. O que é que eu vou ensinar aos miúdos? Como é que surge essa oportunidade? Porque... Isso já dava outro programa. Pronto. Sabe que eu sou muito curiosa. Não, e faz bem, e fez muito bem mas perguntar. Se não quiser responder algo... Não, eu posso responder, mas depois... Eu sou como as crianças, eu já estou aqui a apoiar, eu adoro ouvir histórias. Sim. Eu gosto deste programa. Sim. Bom, eu pensei, enfim, há muitas formas de maus tratos, mas eu felizmente não tenho esta história e tudo o que eu for a partilhar com as crianças é teoria. E fartas de teorias estão eles. E de ver teorias que não resultam. E as crianças têm um radar muito sério. As pessoas é que acham que não. Pois têm. Percebem a léguas o que é que se passa. Se aquilo é verdadeiro ou não. Mas pensei, eu tenho o Benny. O Benny é uma chinchila que foi acolhida pela minha família e que tem um passado que eventualmente eles pudessem identificar com a história do Benny. O Benny foi maltratado à nascença
E teve a sorte que tem alguns animais de serem acolhidos por outras famílias e que lhes dão uma segunda oportunidade. Pensei, bom, levo o Como é Benny, que sabe toda essa história sobre o seu Benny? porque fui contactada por uma associação de animais para ficar com ele, uma vez que eu já tinha uma chinchila. Nem toda a gente sabe o que são chinchilas, muito menos cuidar delas. Pode explicar, não é? Se quem tiver o livro vai ver aqui o Benny, vai conhecer o Benny ao vivo e o Benny em desenho, não é? Exato. E então, isto eu presumo que seja um bocadinho como as famílias de acolhimento para crianças, que não é qualquer família, aquilo é um bocado triado. Quem é que fica com uma criança ou um animal depois de um passado destes? E é preciso dar provas e que as pessoas conseguem, enfim, não traumatizar ainda mais aqueles que alguém está a pedir ajuda para dar acolhimento. É muito difícil lidar com crianças, ou com adultos também, mas com crianças que sofreram maus tratos, porque eles às vezes são um bocadinho ouriços, não é? Não se deixam tocar, não se deixam nada, não é? Bom, e tinha pensado nisso, bom, levo o Benny, mas deixo o material escrito para consulta posterior, que foi o esboço que dá origem a este livro e que inicialmente nem sequer estava previsto. Como a história é real, eu tinha e tenho fotos que pudesse ilustrar com fotos. Uma pessoa amiga viu e disse: isto é uma pena não ficar apenas para aquele grupo de crianças, isto merece ser conhecido por muito mais gente, porque provavelmente pode ajudar muito mais gente. Aconselho-te a procurares alguém que faça a ilustração e arrisca-te a escrever um livro. Bom, aquilo tudo junto, sabe, no início de ano novo, objetivos. Exato, como agora, toda a gente está a pensar em sonhos. Nós temos falado, nós temos feito a nossa cota parte, ainda pôr o pessoal aqui todo a sonhar mais e a pensar em coisas novas. Já falámos em dezembro sobre isso e agora em janeiro tem sido em alta. Bom, e então o texto foi escrito dia 8 de janeiro e depois eu também tinha vários objetivos com este livro. Primeiro que, para que ele pudesse cumprir o seu propósito, tinha de estar acessível. Então, para eu conseguir um valor acessível, tive que aumentar a tiragem. Então, no dia 12 de abril, chega-me a casa 5.000 exemplares. E eu não tinha noção que eram, que espaço físico que ocupavam 5.000 exemplares até os ver arrumadinhos lá em casa. E como é que foi? Mas deixa-me só andar aqui um bocadinho para trás. Foi fácil encontrar um ilustrador, alguém que fizesse um desenho que tivesse a ver, não é? Porque eu acredito que quando um escritor escreve, imagina, não é? Ninguém consegue estar na nossa cabeça. Claro. Não é? Mas às vezes podemos olhar e dizer: epá, não era tão assim, mas está perfeito, à mesma. Olha, foi fácil encontrar alguém que transpusesse para o papel? Não foi fácil, mas tudo acabou por acontecer com muita naturalidade. O meu sonho de menina era escrever. Muito mais do que isso, passava por escrever. Mas eu primeiro tinha que vestir este papel de escritora para depois conseguir uma história impactante. Contactei alguns ilustradores, mas quem já tem portfólio também já tinha agenda. Pois. E depois soube de uma história da ilustradora que acabou por trabalhar comigo, que Como é que tinha se chama? a Yolanda Rocha. Oh, que pena, devíamos ter trazido a Yolanda, fazia aqui uma bela parelha. Sim. E soube que ela tinha o sonho de menina de vir a ilustrar livros. E então acho que é perfeito. Eu não conheço muito o trabalho dela porque ela não tinha... Tem perfil no Instagram de algumas coisas que faz, mas não tinha... Ter aqui um sonho de ser escritora ou um sonho de ser ilustradora. Eu pensei, isto vai dar o casamento perfeito. E deu. depois, nada como, se não houver alguma coisa que eu precise de ajustes, também falo com ela. Então, o primeiro desenho que a Yolanda me apresenta é esta capa. É esta capa. O Benny com uma mãozinha ver o no Benny ar. agora. Vamos só vir aqui, querem mostrar dali, o que é que vocês querem? Portanto, este é o primeiro desenho que aparece que a Yolanda lhe mostra. Sim, que é o Benny com uma mãozinha no ar. E eu pensei, está incrível. E disse-lhe, não mexa mais. Olha, ele é fofinho. Oh, o nariz dele é um coração. É. Muito bem, muito chique. Já posso? Ok. Agora já fica aqui comigo. E aconteceu que a maior parte das imagens que a Yolanda me mostrava, parecia que ela entrava na minha cabeça e disse, está incrível, não mexa mais. Houve só pontuais alterações, mas coisas simples, desde ou alterar o sorriso, ou mudar um tom de uma cor,
ou no caso foram os óculos de uma das personagens que eu pedi para mudar de cor, mas depois ao contrastar até gostei mais do que ela fez. Pronto. E então foi tudo Portanto, muito... foi aqui um trabalho uma conjunto, sinergia não é? incrível, Muito sim. E depois, é preciso pegar nisto e fazer livro, paginação... Não, isso ela fez tudo. Ilustração, paginação, edição, essa coisa toda. Pois isto tem que ser mandado. E tem umas letras muito boas. Pois tem. E o material é muito bom, é português e é sinterense. É uma gráfica lá de Sintra. É? Não, mas as letras são uma coisa que... Eu dei aulas, a minha formação é de educação, que às vezes os pais não têm tanta atenção, que é, dependendo da idade dos miúdos, as letras precisam de ser assim um bocadinho mais gordinhas, pois nem sei bem explicar. Menos trabalhadas. Exatamente. Às vezes fazem os livros com as letras muito bonitinhas, mas aquilo para um miúdo que está a começar a aprender ou que nós queremos estimular aqui a leitura não é tão bom. Portanto, um livro que seja para uma criança que ainda não domina a leitura, não é? Ou seja, abaixo dos 9 anos, dos 8 anos, tem que ser um livro que tenha umas letras que sejam bem legíveis, bem simples, bem fáceis de ler. E os desenhos também são importantes. Portanto, este livro está super adequado para um miúdo que, por exemplo, esteja a começar a ler e se pode começar aqui a identificar algumas palavras, como o Benny. Podem-lhe ensinar ele procurar Benny escrito aqui dentro e começar assim a ler. Então, portanto, ficou tudo muito bonito. Estou aqui a mostrar o livro. Olha, vejam, tem uma tartaruga. Eles estão a abraçar uma tartaruga. Sim, desculpa. E essa imagem da chinchila com os óculos é o Cookie. E pronto, foi nesse caractere. Pois está a ver, é que eu não tenho óculos, não vejo ali. Foi essa personagem que eu ainda pedi à ilustradora para me dar a cor dos óculos, mas acabei por gostar muito mais em cor de laranja. Portanto, os óculos fashion. Exato. Acho muito bem, porque nós gostamos de chinchilas fashion. Isso. Pronto, e depois Mas escrever é uma coisa, e depois passar o fazer acontecer. Pois. Bom, pelo caminho aconteceram, e faz parte do jogo, uns meter-me com pessoas erradas. Faz parte do Faz jogo. parte do jogo, não é? Isto não é jogo só... da vida, não é? Pois, porque senão, até enquanto profissional de saúde, quando estamos diante de uma linha reta, algo está muito mal. Pois, as Então, não gostam de altos e baixos. Altos e baixos, pronto. O que me obrigou a ter que arregaçar mangas e fazer acontecer o meu projeto. Depois de já ter posto o texto e investido na ilustração, então eu fui fazer orçamentos, fui a gráficas, falar com pessoas, conhecer outra realidade e de repente... perceber que podia fazer o livro por si. Sim, perceber que eu podia fazer por mim, inclusivamente, quando eu disse há bocadinho que isso é uma forma... Este livro não tem editora. Não, é uma edição de autora, não tem editora nem distribuidora. Era logo um problema para os meninos no 3º, 4º, 5º ano que andam lá sempre à procura dessa editora. É edição de autor. É uma edição de autor. Portanto, aqui está uma coisa para vocês apoiarem aí desse lado, se faz favor. Portanto, continua aqui a força. E depois, como isso foi numa gráfica lá perto da minha casa, e eles também dão esta possibilidade, eu pude assistir ao nascimento gradual deste meu filho. Então, eles ligavam e diziam, olha, Lídia, é só para se organizar, que daqui a 2 horas vamos começar a impressão. Eu sentia-me quase como, às vezes, ouço dos meus colegas de trabalho, que quando estão à espera que liguem porque a esposa vai dar à luz, olha, pode começar porque pode-se preparar porque está quase. E foi durante quase um mês que estava sempre... Não, sempre não. Não, mas eu ia lá, assistia um bocadinho e vinha-me embora. Sim, claro. Pronto, nem sempre pude. Pronto, porque também há época... Portanto, viu este livro? Não, eu vi esse livro. O livro, sim, este livro nascer. Vi os 5.000, 5.000 nascer. no geral, a nascerem. Bom, à época eu tinha 3 trabalhos, em março. 3 trabalhos? 3 trabalhos. Em Portugal é preciso trabalhar, se queremos alguma coisa, não entremos por aqui. E eu tinha essa disponibilidade. E então, tinha a disponibilidade? Para trabalhar. Tinha okay. que arranjar, não tenho crianças, logo tinha horários de trabalho mais alargados, eu fazia 30 horas no hospital, mais 20 a 25 no centro de formação para profissionais de saúde e ao consultório.
Bom, o livro saiu em abril e eu em maio deixei o hospital. Tinha um contrato e estava segura, e enquanto eu quisesse trabalhar, até porque há falta de fisioterapeutas. Depois, em setembro, deixei o centro de formação. Mas porquê esta necessidade? Porque precisava de tempo para divulgar o livro? Não, porque entretanto umas já não portas fazia abrem outras. sentido. Não, mas porque, Exatamente. entretanto umas portas abrem outras. Estive presente na Feira do Livro de Lisboa, portanto o livro saiu em abril, a Feira do Livro foi em maio. Essa presença foi fundamental para eu fazer outros contactos e explorar aqui outras oportunidades. Porque tem aqui mesmo na capa, um comentário da Luísa Ducla Soares, não é? Que quem conhece livros infantis sabe que é uma das autoras que inclusive faz parte do Plano Nacional de Leitura. Bastante original, tem uma mensagem bem explícita, aborda de forma curiosa o problema da morte. Portanto, isto é aqui um grande... É um selo de qualidade. É um grande selo de qualidade, exatamente. Pronto. Já veio na capa, portanto já estava preparado. Então, isso inicialmente, quando o texto foi para a ilustração, nem estava previsto. Mas depois, há um dia em que eu tive essa ideia. Vou enviar aqui para algumas Vou enviar isto a algumas pessoas para ver se alguém aceita. O não está garantido. E eu, quando estou determinada a encontrar um contacto, eu dou a volta ao mundo e eu encontro. Posso não encontrar quando quero. Então, quando não tiver trabalho, pode vir para cá para trabalhar connosco. Para arranjar contactos que nós temos convidadas. Olha que grande ideia. Pronto. Já lhe arranjei mais um trabalho. Mais um trabalho. Bom, e eu consegui encontrar o contacto da Luísa e apliquei os princípios que escrevo nesse livro. E, surpreendentemente, a Luísa, apesar de já ter mais de 50 anos de carreira enquanto escritora infantil-juvenil, respondeu-me. E fez muito mais de comentário e disse: pode escolher uma frase para a capa. E eu pensei: pronto, isto é incrível. Ainda que o livro nunca ganhe um prémio literário, só esta frase para mim já é um prémio. Para mim, para quem percebe literatura infantil-juvenil, isto tem muito valor. E tem valor também aqui esta grandiosidade, porque eu acho que isto é a verdadeira grandiosidade das pessoas grandes que são capazes de promover os outros, que estão a começar. E isso para mim são as verdadeiras pessoas grandes, são aquelas que não se acham tão grandes que já não estão nesse nível. E então a Luísa bonito respondeu-me que já não costumava bonito fazer estas coisas, mas atendendo à forma como o e-mail chegou, que queria fazer. Sim. E então muito fez. bonito isso. Portanto, tem aqui o selo de qualidade, Tenho. Luísa Ducla Soares. Por acaso, uma escritora, gosto sempre muito do que ela faz com os miúdos, para os miúdos. E, bom, na sequência da Feira do Livro de Lisboa, claro, isso deu uma oportunidade de eu fazer outros contactos, de se abrirem outras portas. E eu tive a oportunidade no verão ir a algumas das nossas ilhas. E ousei fazer diferente. Podia ter corrido mal, mas se eu nunca tivesse tido essa audácia, talvez hoje ainda estava aqui. Exato. Ou podia estar aqui consigo, mas não a apresentar aquilo que eu já consegui fazer. Porque já apresentou este livro em muitos sítios. Já. Ainda nem dissemos o que é que o livro fala, mas pronto, mais ou menos só por alto, mas já perguntamos, vamos continuar. Então, já apresentou este livro onde? Então, esse livro já apresentei... Na Feira do Livro? Sim, na Feira do Livro de Lisboa. Fui aos Açores e à Madeira, às regiões autónomas, e já está apresentada em todas as ilhas. E devo ser das poucas autoras, sobretudo sem editora nem distribuidora, já estive nas 11 ilhas. Que maravilha! E também adorou conhecer ou não? Ou já conhecia todas? Não, nem tive muito tempo para isso, como deve calcular, porque depois é assim... Vai daqui para ali. Depois é assim, mas viu, quem pisou. tem um olho é rei. E depois eu vou com uma agenda, mas acontece sempre isto. Eu vou com uma agenda e geralmente, depois de lá chegar, há sempre mais um convite, às vezes lá se consegue encaixar isto, mais aquilo. Inclusivamente, quando eu vou nessas viagens de trabalho, eu praticamente não tenho tempo para descansar, porque nos bastidores tenho a comunicação social, a preparar lá esta entrevista e, obviamente, para ficarem escritas, que leva o seu tempo de preparação. Tem que fazer como deve ser, não é? Pronto. Porque faz isto tudo sozinha, não tem ninguém que a apoie ainda. Pois, ainda não. Uma assessora de comunicação, alguém assim.
pronto, para além das ilhas, depois da primeira volta às ilhas, eu fui... Primeira volta. Pronto. Eu fui, marquei presença na Feira do Livro do Porto e aí sim as coisas ganharam outra alavanca. O livro esgotou. Esgotou, tivemos que ir às livrarias da Zona Norte que ainda tinham exemplares para ir buscar exemplares, porque eu mandei um estoque e levei comigo outro estoque e ainda disse ao meu esposo: o que vale é que isto é de carro e não temos que pagar a mais, porque, vais ver, isto não se vai vender assim tanto, porque no Norte é diferente, também tem muitos autores, eles apostam muito na cultura e, curiosamente, não aconteceu nada disso. Esgotou o estoque. Eles apostaram na cultura, mas no seu livro. No meu livro. Vendeu-se tudo o que eu tinha mandado para a feira, o estoque que eu levei, tivemos que ir às livrarias do Porto buscar os livros e ainda veio um estoque de um representante do Algarve que iria à Feira do Livro do Porto com outro autor e pedimos a cortesia de trazer tudo o que eu tinha no Algarve. Ainda assim o livro esgotou. Mesmo assim conseguiu espalhar o livro por estes sítios todos sozinha. Sozinha. Pronto, e depois isto é assim, as coisas correm bem, surgem convites para outros eventos e umas portas abrem outras. Então, na sequência da Feira do Livro do Porto, depois já houve outros eventos mais pequeninos e nesses eventos pequeninos tem sido sempre o título mais vendido. Pronto, é claro, isto depois começa a ser, à medida que o livro é divulgado... Eu acho que a minha opinião, eu não li o livro, portanto estou-vos aqui a falar, não li o livro, mas ele graficamente é muito apelativo, lá está. Pronto, e depois o facto de ter aqui o selo de qualidade, como disse, eu acho que faz muita diferença. E então, do que é que fala, o que é que este livro tem de tão especial e porquê é que as pessoas não podem então fazerem esgotar mais uma vez este livro agora, já aqui em janeiro de 2024? Então, esse livro... Portanto, já sabemos que se inspira na história da chinchila, do seu Benny, não é? Pronto, tem muita coisa de diferente que traz novidade para a literatura. Chinchilas, a maior parte das pessoas não sabem o que é, eu também não sabia. Exato. Até ter. Aliás, nós olhássemos para aqui e íamos dizer que era um ratinho amoroso. E também poderia ser um ratinho amoroso, tem desenhos, pode mais ou menos tudo, não é? Sim. Mas pronto, é uma chinchila amorosa. Traz novidade em termos de personagens, porque nós, seres humanos, somos seres tendencialmente binários. A maior parte dos animais que vêm para a literatura infantil são cães e gatos, às vezes vêm os animais do mar ou os da selva. Não foge muito disto. Chinchilas. Depois, a história passa-se toda entre os animais. Temos metáforas dentro de metáforas. E que aqui a ilustração... Depois temos aqui vários personagens, não é? Acho que temos 8 personagens. Só para saberem que este livro é mesmo meu. E vem autografado por mim. Vem autografado e pelo Benny, olha aqui. E é mesmo? Olha aqui é o equivalente à mãozinha direita dele. A patinha do Benny. Viram? É meu. Neste caso vai ser do Sr. Afonso, mas pronto, a vida é assim. Portanto, temos aqui alguns amigos, não é? Jolie, Summer, Lijo, Dory, não é? Portanto, são aqui vários... Olha o Sebastião. Vão ter aqui várias aventuras. O que é que nós podemos saber sem desvendar tudo? Ok, então... Porque aqui a Luísa Ducla Soares diz que aborda de uma forma curiosa o problema da morte. Certo. Ok, o que é que nós podemos falar sobre isto? É um livro que nos fala sobre a vida na sua essência e pretende tirar aquilo que às vezes nós tendemos, com os mais novos, a escudá-los. Exatamente. Nós tentamos muito proteger os miúdos, não é? Proteger. E é suposto fazê-lo em certa medida. Exato. Pronto. Então, as perdas fazem parte da vida. E às vezes, quando não estamos preparados, pode ser muito mau quando de repente temos mesmo que enfrentar uma perda. Então é um livro que nos fala sobre as perdas, o luto e a morte, sem falar na palavra, mas aborda a questão como algo que faz parte da vida. Portanto, seria um livro, por exemplo, para alguma criança que perdeu algum familiar direto, alguém que lhe era próximo? Pode ser uma forma de explicar a partida de um animal de estimação, de um avô, de um outro alguém. Sim. Pode também, não só para crianças, ser uma forma mais leve de nós encontrarmos explicação para perdas inevitáveis que alguns de nós temos que enfrentar. Uma separação, a perda de um emprego, uma doença. Portanto, acha que não é um livro só para crianças? Não é de todo. Aliás, a alavanca para ter ido às ilhas vem na sequência de um convite que eu tive para que esse livro fosse traduzido para espanhol. E quando um português me alertou
para algo que eu nem tinha tido ainda tempo de parar para refletir, é que Lisboa não é de todo um retrato do país. Lisboa e em algumas outras cidades é tudo muito fácil. Temos várias livrarias e, inclusivamente, podemos comprar um livro e depois, se já tivermos ou com um talão de oferta, é possível ir trocar por outro título. Mas em alguns sítios nem sequer há livrarias e foi isso que me motivou a ir às ilhas. Inicialmente iria às ilhas sem livraria, mas depois proporcionou-se eu fazer as ilhas todas, com e sem livraria. Que mesmo existindo livraria, pela distância geográfica, também não é assim tão fácil as coisas chegarem lá. Então fiz a minha parte, é apenas uma gota no oceano, mas não deixa de ser a minha parte. Pagou nos livros e levou, não é? Para poderem chegar lá. Sim. E fiz contactos, e, enfim, e houve livros que antecederam a minha vinda e depois eu quando vou também levo e ainda assim acontece sempre e felizmente esgotam. Eu depois chego a Lisboa e mando outra vez. Mas além disto das ilhas também aconteceu isso no Porto, só que não era prático. Sim. No último dia eu vir a Lisboa buscar um avimento de livros, ainda tentámos arranjar todas as soluções possíveis, pronto. Então, mas conte-nos um bocadinho aqui do que é que nós podemos saber sobre a história. Então, que para aguçar o apetite, a história não do é? Benny a qualquer momento pode ser a nossa história. Ele foi maltratado na infância, nem todos, felizmente, passamos por essa história, mas às vezes alguns de nós, já na idade adulta, dentro de casamentos ou em certos locais de trabalho, passamos por maus tratos, às vezes muito disfarçados, de amor, cuidado e carinho. Mas não deixam de ser maus tratos, na sua essência. Sim. Estamos a fazer isto para te proteger, isto é só para te proteger, é para teu bem, visto por outros óculos, porque se formos realmente descascar isso em profundidade, não deixa de ser uma forma de maus tratos. Passa-nos uma mensagem que o nosso início ou a nossa situação atual não tem que ser definitiva, não nascemos para sermos vítimas, podemos ter tido um período da nossa vida em que isso realmente tenha acontecido, como no caso do Benny na primeira infância, ou caso alguns de nós, infelizmente, na infância ou já na velhice. Sim. Mas quando mudamos a nossa forma de pensar e a partir do momento em que decidimos e estamos determinados a sair daquela situação, claro que às vezes as coisas não são imediatas, não é assim tão fácil, mas a partir do momento em que decidimos que o mundo está cheio de possibilidades para cada um de nós e que uma possibilidade, isto são frases que vêm no livro, e que uma possibilidade, por mais difícil que seja, não é uma impossibilidade. Então, o futuro, a construção do futuro dos nossos sonhos não é fruto de um acaso, de um destino, mas esse destino é resultado de uma construção diária de escolhas e decisões realizadas no presente. De viver aqui o seu propósito, não é? Que é um tema também que falámos esta semana, engraçado. E que esse livro, embora também vá buscar o público infantil, não é apenas um livro para crianças. Tem muitas camadas de conteúdo que, em função da nossa maturidade, podemos explorar, mas também levanta aí possibilidades, e por isso é que eu adorei a primeira imagem que a Yolanda fez do Benny. É um braço no ar, e um braço no ar representa alguém que quer saber, ou seja, não se acomoda da forma como as coisas foram explicadas. Não estou aqui a dizer que é alguém que põe em causa, mas quer saber porque é assim, porque é que as coisas são assim, se não há outra forma delas serem feitas. Que pergunta, que faz pergunta. Pergunta. Depois o livro também aflora uma série de temas que pode promover diálogos bastante profundos e algumas conversas. Porque tem aqui que são transmitidos alguns valores: amizade, amor, compaixão, cooperação, respeito, a força e a importância de continuar a sonhar. São transmitidos esses valores todos, mas também se fala aí sobre algumas realidades que não é que sejam esquecidas, mas às vezes pode ser um pouco mais desafiante falar nelas. Aflora aí questões das nossas diferenças. No caso, apresentei chinchilas de outras raças. Aflora a questão de... Há uma das chinchilas que é um sem-abrigo. Não explora muito mais, mas fala nisso. E, inclusivamente, quando eu vou fazer apresentações às crianças, eu pergunto: qual é o problema de não ter uma casa? Isto faz pensar que, se calhar, damos tudo por adquirido, não gostamos do jantar, que vem às 7 horas o peixe e os legumes, mas aparece um prato com comida feita. Com comida dentro de uma casa quentinha.
aborda muitas questões que abrem um mundo de possibilidades e então isto permite, em função da maturidade de quem está a ler, extrair imenso conteúdo. E de usar isto. E porque para as crianças o facto de ser um livro, de contar uma história, ajuda-os a identificarem-se mais, não é? A aprenderem coisas Sim. de uma maneira mais leve e mais impactante. E é mais fácil eles entrarem. Isto são metáforas dentro de metáforas e é muito fácil eles entrarem nas personagens, no Benny e nos outros. E como é que é a sua apresentação nas escolas? Portanto, faz apresentação nas escolas? Sim, em escolas, em bibliotecas ou outros contextos, sim, com crianças e com adultos. E para as escolas eu vou desde os 2 aos 14 anos. Claro que são apresentações diferentes, são explorados temas diferentes. Uma das coisas que um miúdo de 10 anos, 11 anos, 12 anos, eu percebo que possa ler, mas eles às vezes já acham que isto é um bocadinho os bonequinhos, os bonequinhos, mas o teor, e infelizmente a partir daí começam a ganhar mais consciência que um dia os avós não vão estar connosco para sempre. É verdade, é verdade. O cãozinho também não. Mas sabe que há aquelas idades ali dos 10 aos, sei lá, 18 anos, 19, que se acha, eu já sou crescido para isto, não é? Pronto. Sim, até posso dar um exemplo. A primeira vez que fui à Madeira, assim que cheguei, só me disseram assim, olha, vai falar para 80 crianças, vamos levar lá um auditório, quando chegar estão lá as crianças, 80 crianças, e quem organizou isso disse-me que eram meninos entre os 6 e os 8 anos. E quando eu cheguei, eu tinha realmente cerca de 80 e poucas crianças, jovens, Sim. entre os 4, 5 até aos 14. Pois, que é uma grande diferença. Pois é, e o desafio estava em conseguir passar uma mensagem que não fosse demasiado infantil para outros, nem demasiado infantil para uns e demasiado incompreensível para outros. E como é que fez isso? Aconteceu. Está Mas feito, depois pronto. está feito. Não, mas correu muito bem. No dia a seguir, a pessoa que organizou a minha ida lá ligou-me e disse, olha, Lídia, era só para lhe contar um pouco do feedback que nós tivemos. Os meninos, portanto, aquilo era um programa de férias, enquanto os pais estavam a trabalhar, antes das aulas começarem. Então estavam lá todos, não é? E fazia parte daquilo que os pais pagaram a terem uma apresentação com a escritora. Portanto, os miúdos não queriam ir e queriam ficar na rua a conversar, mas não podiam porque os pais pagaram esta parte. Sim. Então, no final, eles reuniram-se nos grupos das suas faixas etárias e o grupo dos jovens mais velhos começou uma partilha num espaço seguro entre eles, em que uma das moças começou a falar e partilhou com os outros os sentimentos que estava a ter, porque a tia na altura estava numa fase terminal. E depois todos se sentiram ali seguros para fazer partilhas muito íntimas que seguramente, se calhar, nem com os seus próprios familiares se sentiam à vontade para falar disto. E alguns choraram, mas não é negativo isto. E até ao final do campo de férias gerou-se ali uma união incrível. Voltei à Madeira e fui a uma escola perto de onde se realizou este campo de férias. E este campo de férias foi realizado numa escola, nas instalações de uma escola secundária. Portanto, eles estão lá a estudar. E quando lá fui, quis ir tomar um cafezinho com o senhor para cumprimentar e perguntei então como é que está o nosso pessoal. Se você não imagina, depois dessa partilha, que eles não queriam ir porque era um livro muito abebezado, dito por alguns. Eu percebo. Depois se calhar já me vai dizer isso. Mas depois vou dizer, então, mas vamos ler juntos, que é uma tática que eu tenho. Já acha, porque já acha que é crescido, não é? Depois desse dia, geraram-se ali umas dinâmicas que seguramente alguns vão ficar mesmo amigos para a vida. E isso são essas... Falo muito, não é? Sim, muito. É a tal marca que o escritor, o autor deixa. É, como me disse um leitor no Porto, é quando o livro deixa de ser meu e passa a ser do público. E começa a fazer estas pequenas, grandes magias na vida. Então, e o que é que foi o segredo dessa apresentação? Olha, eu conto a parte da história, mas como tinha lá pequeninos e tinha mais velhos, tive que abordar só alguns assuntos. Então, conte-nos um bocadinho da história também. Então, um bocadinho pequenino, um minuto da história. O que é que nos pode contar? Um minuto da história. Pronto, posso. Bom, a história assim num minuto, não, porque isso não é uma história de era uma vez e depois viveram felizes para sempre. Não, isto é uma história que a qualquer momento pode ser nossa.
Mas basicamente eu falo sobre a importância de refletirmos sobre as nossas ações. Muitas vezes o ambiente à nossa volta pode não ser o desejável, mas nós não podemos mudar os outros, mas podemos nos mudar a nós. A nós próprios. E quando mudamos esse bocadinho, acontece magia, porque depois as outras coisas começam a mudar, porque nós mudamos também. E fruto dessas mudanças, às vezes aquilo que até pode não ter sido mais positivo ou interpretado por nós como mais positivo, pode ser a alavanca para nos projetar para coisas ainda maiores. Porque primeiro passamos pela perda, seja a perda no sentido de não criar logo amigos, porque não nos damos logo bem uns com os outros, e ao mudar essa nossa parte até ganhamos ali amigos ou outras possibilidades de sinergia. Quando perguntou como é que eu faço isso, para os mais pequeninos, é claro que para crianças de 2, 3, 4 e 5 anos eu não falo de morte, mas reforço aqui alguns valores da amizade e da importância de sermos e termos amigos, porque só quando somos e temos amigos é que conseguimos enfrentar as perdas que a vida nos apresenta com outra leveza e superá-las. Pronto, tem sido esse o percurso. Escolas não só nas ilhas, porque depois, entretanto, começou o período letivo em setembro, também, não é? Mas voltei outra vez à Madeira, Açores. Portanto, agora já nem consegue fazer nada de fisioterapia? Faço. Uma vez por semana, mas agora fiquei com o consultório, sou eu que faço a minha gestão. Ok. Pronto. Agora tem um consultório seu também? Não, eu já tinha. O consultório do colega, onde eu dou consulta. Trabalhava e agora já é. Mas como eu fazia poucas horas, também nem se nota muito. Sim. Já me perguntaram, então e se isso decorrer mal? Bom, eu nem sequer equacionei isto, para deixar um emprego que não tinha estabilidade, né? Como deve calcular nos dias que correm. Mas agora já não se pode dizer que corra mal, porque já não tinha... Sim, em alguns eventos eu levo um estoque e aquilo esgota. Eu faço uma estimativa. Ainda tenho alguns livros e tenho outro no forno, do Benny. Pois, porque eu reparei, não sei se vocês repararam, mas eu não repararam, porque se calhar não mostrei, mas se puderem mostrar aqui, eu reparei neste número, era uma das perguntas que eu lhe ia falar. Porque aqui diz o quê? Vocês não veem? Vocês não veem? Diz tem 1. E eu pensei logo, quer dizer que isto vai continuar? Vai porque este livro aborda estes valores e... O Benny tem um sonho e o sonho continua, não é? E o sonho continua. Curiosamente, quando o livro saiu, eu pensei que o segundo que eu fosse escrever seria a realização do sonho, porque ele aqui não o realiza. Percebe é que, ao mudar algumas coisas na vida dele, ele ganha potencial para conseguir realizá-lo. Para conseguir alcançar esse sonho, não é? Sim. Só que nesta trajetória, à medida que eu tenho vindo a conhecer pessoas ao longo do país, eu estive na Ilha do Porto Santo e aí sim tive 2 dias sem agenda. E tem praias incríveis, não sei se conhece a Ilha do Porto Santo, 10 km de praia, sim, tem que ir... Só de fotografias e de internet. Mas tem que ter essa vivência. Sim, pronto. Sim. Está nos planos, nos meus alvos. Não sei se está nos 2024, mas pronto, está. Pronto, não é assim tão inacessível sim, como, pronto, em vez de ir ao Algarve uns dias, vai a Porto Santo e recomendo vivamente. Bom, mas aquilo que o turismo fala é isto, 10 km de praia, areias terapêuticas com umas características especiais, etc., a água sempre quente. E tem muito mais. E nesses 2 dias eu fui falar com pessoas do Porto Santo. E fui tentar perceber o que é que, para além da praia e da areia, há ali, porque tem que haver mais. Claro. E também estive na biblioteca e conheci um pouco do fundo local e tive a oportunidade de falar com uma senhora que está ligada a toda a parte cultural. E nesse dia fizeram-me uma entrevista em que falavam das questões do bullying. E eu pensei, esta experiência... Ainda não vou concretizar o sonho do Benny. No próximo, o 2 não. O Benny vai ter que esperar. Mas o 2, vou trazer um bocadinho do Porto Santo para o livro. E é um livro cujo único personagem que se repete é o Benny. Os outros personagens são característicos ali da zona. E é um livro que, acima de tudo, no meio dessas partes que nos traz do Porto Santo,
traz uma mensagem de que somos únicos e especiais e que não vale a pena nos compararmos com os outros, porque sempre que isso acontece nós perdemos valor, porque o valor está na nossa exclusividade. Nós, não é? Isto é pensar em quem sofre de bullying e em quem faz os outros sofrer de bullying, que esses é que precisam mesmo de muita ajuda, mais do que quem é vítima desse tipo de Precisam todas. Pronto, então é um livro que está no forno, o primeiro projeto para 2024, porque entretanto textos, porque eu só faço textos, eu já tenho 4 Bennies escritos a Já seguir. tem 4 Bennies escritos. Só que cada livro tem que ter o seu tempo no mercado para conquistar os seus leitores, então o próximo vai ser esse. Então depois tem que já combinar que quando sair esse livro temos todo o prazer em recebê-la cá para Muito mostrar obrigada. o próximo Benny. Sim, senhor, e quem sabe trazer mesmo o Benny, não sei se gostaria de o ter aqui em estúdio. Eu não tenho problema, temos que perguntar à Cláudia. Eu não sei qual é o problema, se a Cláudia tem problemas com chinchilas. Eu acho que não. Acho Ele que vem pode numa trazer. casinha, só Eu para acho o que pode conhecerem. trazer. Pode, Posso? claro que sim, pode trazer o Benny. Ele não anda por aí aos saltos. Não, ele fica Pois na altura, se calhar já não temos árvore de Natal, não é? Porque ela Pois, também está quase a ir-se provavelmente. embora, porque se calhar poderia ser mais problemática a árvore de Natal, não sei. Não sei, por acaso eu não sei como é que são as chinchilas, são sossegadas. Claro, eu não o posso deixar à solta, senão ele é capaz de cortar a emissão. Ah, Porque ele pois, gosta de tipo, cabos, não, mas pode ficar na isso sua não. casotinha só para se dar a conhecer. Pronto, está combinado. Então da próxima vez não vem sozinha. Aceitamos o Benny, mas nós normalmente só aceitamos meninas, mas pronto. Fazemos Uma exceção. um abre parênteses à chinchila, porque é a chinchila, exatamente. a chinchila Benny. E então, já nos contou aqui planos, como é que podem obter este livro e como é que a podem contactar? É o Então, que falta dizer. podem contactar-me. Posso falar aqui para esta câmara? Podem contactar-me pelas redes sociais, Instagram ou Facebook, Benny e os Amigos. O título é Benny tem um sonho, mas isto já expliquei aqui que é um número da coleção. sim. Portanto, a coleção é Benny e os Amigos. Podem contactar-me através das redes sociais. Eu respondo sempre, às vezes, por estas questões de estar fora em trabalho, posso não responder logo, mas eu não deixo ninguém sem resposta. O livro, nesta primeira edição, enquanto eu tiver exemplares da primeira edição, ele é 9€ e oferece suportes de envio para território nacional. Pronto, passando a primeira edição, eu logo vejo o que é que... Logo vamos ver o que é que acontece, não é? O que é que acontece, pronto. Já passou o Natal, mas é uma excelente opção para prendas Mas de há quem dá aniversário. prenda agora nos Reis. Nos Reis, Está quase sim. a vir, sim. Sim. E depois, para aquisições a partir das 10 unidades em simultâneo, o livro passa a 8,5€. É em simultâneo, não é 10 e depois, Sim. pronto. Pode ser uma forma, sobretudo para quem tem filhos pequenos, de terem em casa um livro para oferta nos aniversários. Sim. As crianças vão aos aniversários uns dos outros e cai sempre bem oferecer um livro ou uma prenda, não é? Sim. E esse valor está pouco mais caro que um ovo Kinder. Vamos falar marcas. Depois, Vamos falar pronto. marcas. Tenho que me despedir de si, Lídia. Ok. Ficamos combinadas que volta aqui com o Benny. Vem, sim, senhora. Quando tiver Com aqui o novo livro e o Benny. E o Benny. O Benny de sempre, pode ser? Pode ser. Foi um gosto conhecê-la. Obrigada, Desejamos igualmente. tudo bom. Que este 2024 traga sonhos, ainda mais sonhos e mais realidades. Está bem? É o nosso desejo aqui de toda a equipa. Muito obrigada por este programa. Obrigada, Está bem? eu. Tudo bom para si. E nós estamos mesmo a ir embora. Eu vou aqui com o livro do Benny para ler um bocadinho, eu gosto de ler. Ficou aqui com uma história que eu acho que é uma inspiração, não é? Alguém que tem um sonho, que decide fazê-lo e que o faz acontecer assim um bocadinho quase sozinha, não é? Então, olha, ficou aqui, porque não? Também é a sua vez de arregaçar as mangas, também é a sua vez de seguir o seu sonho e, como falámos aqui, não se esqueça de encontrar o seu propósito e fazer aquilo que o faz feliz. Contra nós, faz-nos felizes fazer este programa. Voltamos no próximo programa às 15h em ponto. Não nos atrasamos e com mais convidadas que são uma inspiração para nós e para si. Um beijinho e portem-se bem.